Voltamos para o nosso assunto de hoje, a vitaterapia, terapia de vidas passadas. Walter, a gente já falou no outro bloco que o teu trabalho não é uma regressão. Então, o que ela seria? Na verdade, o trabalho da terapia de vidas passadas, a vitaterapia, ele é um processo de trazer para o consciente do indivíduo os traumas vividos no passado, que hoje estão interferindo na vida atual. Não só os traumas, mas também as tendências, porque na verdade hoje a gente é um somatório de todas as nossas experiências de vidas passadas, com tendências e coisas positivas que nós vivenciamos nas vidas passadas e em coisas negativas também. Isso não tem nada a ver com religião, com crenças? Não, o nosso trabalho justamente é não trabalhar com a parte da crença, mas sim com a parte técnica do trabalho. A gente trabalha justamente com a parte da investigação. A investigação o que é? Nós vamos através da paranormalidade, nós vamos investigar o passado do indivíduo e qual foi a causa, a origem daquele trauma, daquele problema que ele está enfrentando hoje na vida atual. Tem como dar um exemplo para ficar claro para a gente? Por exemplo, de um paciente que eu atendi, tá? Que ele numa vida passada, fazendo a varredura dos chakras, eu percebi uma vida passada onde esse indivíduo ficou preso em uma masmorra. E ele viveu ali praticamente o resto da vida dele. Ali ele sofreu muitas torturas, viu pessoas sendo torturadas, ou seja, as piores atrocidades que um ser humano pode passar, esse indivíduo passou. O que isso acarreta hoje na vida atual dele? Uma profunda falta de autoestima, uma profunda falta de autoconfiança, uma profunda carência, ou seja, uma pessoa extremamente carente, uma pessoa extremamente sem autoconfiança e sem autoestima, porque ele ter passado por tudo isso nessa vida passada e morrido dentro daquele ambiente horrível, digamos assim, o marcou profundamente. A natureza é sábia, ela não nos bloqueou a lembrança à toa, é justamente também um dos processos de cura desses traumas. Mas existem traumas que foram tão fortes para a gente que continuam ressoando com o passar das eras e ainda continuam as lembranças vivas no nosso inconsciente. E o nosso trabalho da vitaterapia é justamente esse, é trazer para o consciente da pessoa esses traumas para ajudar a pessoa a se livrar deles. Então, para quem seria indicado esse tratamento? Esse tratamento é indicado para pessoas que justamente estão com algum bloqueio e não conseguem se libertar, ou até problemas clínicos. Eu vou te dar um exemplo, problemas de infertilidade, é comum ser traumas de vidas passadas. Vou dar um exemplo, uma paciente que eu atendi, ela não podia engravidar e fazendo a varredura dos chakras foi observado a cena que foi vista foi dela enterrando o próprio filho. Nessa vida, o primeiro filho dela teve complicações e veio a falecer. Então, somando as duas experiências, abriu as feridas da vida passada, o inconsciente ressoando e dizendo eu não quero passar mais uma vez por isso, não quero mais passar por essa perda, o organismo responde sendo infértil. É importante dizer que esse tratamento ele não tira importância do tratamento psicológico, psiquiátrico, né? Ele seria uma associação ao tratamento. Na verdade, nenhuma terapia é melhor que a outra. Nenhuma terapia deve ser usada acima das outras. Ele, na verdade, é uma técnica, ele é uma terapia de auxílio para aquela pessoa que tem realmente, acha que está com algum problema e precisa resolver esse problema. E geralmente as pessoas que chegam até nós, elas já chegam dispostas a enfrentar seus traumas, seus medos, e geralmente querem saber sobre isso, né? Mas por curiosidade não é indicado? Também pode ser por curiosidade, porque na verdade a curiosidade humana é o estopim de muita coisa, né? Tudo começou por uma curiosidade humana, né? A pesquisa é uma A pesquisa é uma curiosidade humana, né? E como eu me considero um pesquisador, eu também, cada paciente que chega para mim,
eu vou pesquisar o passado dele, eu também vou aprender um pouco sobre ele, um pouco sobre a humanidade, um pouco mais sobre mim mesmo, um pouco mais sobre a vida. Também é um processo de autoconhecimento para mim e para a pessoa que está na minha frente, né? De evolução, a gente De nunca evolução. para de aprender. Nunca.